a nossa primeira experiência, né? Mas que isso sirva. Eu estou falando de forma geral, gente, porque isso serve para todos nós crescermos, né? Para vocês fazerem com mais calma. Não adianta ter pressa em entregar se você não tem certeza do que você está fazendo. E você, se tiver, tem a chance de fazer uma avaliação de consulta em casa. E mesmo assim, pessoas tiraram 2. Tá? Então, repensem. A próxima prova, eu espero que vocês tenham mais paciência, tenham mais atenção, porque lembrem que isso vai ser cobrado, é uma avaliação, é uma prova comum, como se vocês estivessem em sala de aula para fazer prova. Então, não tem diferença. Né? E é complicado, porque a gente se organiza. Eu fiz uma prova, eu acredito que muito acessível para vocês. Se vocês tivessem prestado atenção nos assuntos, era para ter tirado todos os pontos, gente, todos vocês. Porque a prova é de consulta. Teve uma pessoa, uma ou duas pessoas que tiraram 8. O restante foi tudo 6, 7. Alguns tiraram 2, 3, 4. Mas eu acho que 8 foram só 2 pessoas que tiraram. 2 ou 3 no máximo. Sendo que é uma prova de consulta, vocês estão fazendo em casa, né? O assunto, eu me baseei a prova inteira pelo assunto que está na apostila de vocês. Eu não modifiquei nada, eu não alterei nada, mas mesmo assim, ou foi falta de atenção, ou foi pressa demais para me entregar essa prova. Professora, eu acho assim, que como pela comodidade da gente estar em casa, por a gente estar com a apostila, então a gente achou que estaria fácil, então a gente saiu resolvendo de qualquer jeito, né? E Isso que eu pensei também. Atenção. Isso que eu pensei também. Pelo fato de vocês estarem em casa, pela a comodidade de estar com a apostila em mãos e se respondendo na doida. Porque eu fiquei surpresa. Tanto que eu mandei mensagem no grupo. Respondam com calma, prestem atenção nas questões e mesmo assim vocês não me ouviram. Tá? Tenham cuidado com isso. Eu vou dar um jeito de lançar essas notas para vocês ainda hoje, até mais tarde. Eu queria fazer a correção dessa prova com vocês, mas eu não sei se vou conseguir hoje. Mas eu fiquei preocupada. Eu fiquei muito preocupada com vocês. Eu não estou aqui, gente, com a intenção de prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu sempre falo para vocês. Eu estou aqui para ajudar. Eu quero ensinar. Eu estou aqui para ensinar vocês. Eu pergunto várias vezes. Tem alguma dúvida? Precisa voltar alguma coisa? Vocês todo o tempo dizem que não, que está tudo bem. Então, para mim, está tudo bem. Mas eu recebi essa prova, eu fiquei chocada. Porque quando a gente faz uma avaliação com um aluno, se o aluno não sai bem, às vezes a própria instituição associa com a aula do professor. Né? Se o aluno não está dando uma boa prova, vai ver que é o professor que não está dando uma boa aula. Vocês não pensam dessa forma? Professora, eu não sei se eu sou uma dessas pessoas que tiraram 2 pontos. Eu tentei fazer a minha prova com calma, mas eu não consultei na apostila. Eu quis testar os meus conhecimentos, nem que eu tenha que repetir a matéria novamente, mas eu não quis, eu não fiz consulta. Eu fiz porque eu só perdi uma aula, só uma aula sua, mas a minha, aqui eu fiz testando meus conhecimentos mesmo, das aulas que eu assisti, do que eu aprendi. Eu não sei se eu sou uma dessas pessoas que tirou 2 pontos, mas só me é interessante teu pensamento, é interessante mesmo. Mas para fazer isso, não estou falando para você, estou falando de uma forma geral, tá? Para fazer isso tem que estudar, né? Porque eu não sei, eu não lembro de nome, quem tirou 2, quem tirou 8. O que eu lembro é que pouquíssimas pessoas tiraram a nota máxima, a maioria ficou com nota baixa. Isso me preocupa, gente, porque é meu nome que está em jogo, né? Então, se vocês não estão saindo bem na prova, às vezes é sugestivo de que a minha aula não esteja tão boa. E eu fiquei preocupada, na verdade. E eu faço as palavras da Mel e as minhas, porque, tipo, eu não tenho muito tempo, professor. O meu tempo que eu tenho para estudar é agora. Estou aqui prestando atenção na sua aula, porque agora com essas aulas de nota, né, do meu filho, tem 2 filhos na escola e tem um bebê, aí o meu tempo é muito corrido, entendeu? Aí não tem muito tempo de estudar mais, fiz que nem a Mel.
Não consultei, até porque eu não sabia que poderia consultar, né, que eu sabendo agora. E aí eu também fiz para testar meus conhecimentos também. Se for para consultar, né? Não, gente, na situação que nós estamos hoje, né, não tem como eu controlar vocês realmente para saber se vocês vão ou não consultar. Mas se vocês têm a oportunidade de fazê-la, façam. Não está errado, porque a nossa aula está sendo uma aula diferenciada. Ninguém estava preparado para ter aula dessa forma. Eu não estava preparada para dar aula para vocês dessa forma. Tanto que eu falei no início para vocês que eu não me identifiquei, né, com esse tipo de aula. Eu fui bem sincera com vocês. E ainda para mim está sendo difícil. Porque eu estava conversando com o Rafael hoje. Está complicado. O índice de pessoas doentes no município aumentou muito. Então, tem profissionais doentes, tem alguns profissionais que foram remanejados para o centro de referência, Ruinaldo. Então, a nossa unidade, a unidade que eu estou trabalhando, a gente está atendendo toda essa demanda. Está muito sobrecarregado. Eu venho do trabalho, eu venho direto para cá, me tranco aqui no quarto, vou olhar a aula, vou dar uma estudada, porque vocês sabem que quando a gente dá aula, a gente também tem que estudar. Né? Então, não está sendo fácil para mim também. Eu já pensei em parar, falei para o Rafael hoje, Rafael, estou pensando em parar a aula, porque está muito corrido para mim, mas eu estou fazendo isso por vocês também. Porque eu não quero que vocês parem, porque eu sei que vocês vão ser prejudicados. Sabe? Então tá sendo tão difícil para vocês quanto está sendo difícil para mim. E eu fico preocupada de você não estar sendo uma aula produtiva, eu não sei o que aconteceu. Mas vamos tentar melhorar a partir de agora, tá? Se vocês têm a chance de fazer uma prova de consulta, façam uma prova de consulta, porque às vezes a internet falha, às vezes vocês não estão com áudio legal para receber a minha orientação, o dia a dia está corrido, não somente para mim, mas para todo mundo, a nossa vida está tudo diferente, né? Então, se for preciso fazer, façam. Quer testar o conhecimento? Testem sem problema nenhum, isso vai de cada aluno, mas estudem, né? Estudem, porque senão vocês vão acabar se prejudicando. Principalmente quem tirou a nota muito baixa, né? Mas isso serviu de Quando a senhora lição, vai entregar, senhora? eu vou tentar passar para vocês ainda hoje, tá? Eu vou tentar passar para vocês. Eu só não coloquei agora porque hoje foi muito corrido para mim. Eu cheguei em casa em cima da hora, vim ver a aula e vou tentar passar esse assunto para vocês. Quero ver se eu consigo discutir essa prova com vocês também, mas eu fiquei preocupada realmente com vocês, tá? E amanhã que vai ser corrido mesmo, né, professora? Pois é, amanhã eu não vou conseguir dar aula, gente. Até falei para o Rafael. Amanhã eu tenho uma demanda muito grande para vacinar idosos na área. E à tarde também estou com uma demanda muito grande. Então não adianta eu vir dar aula para vocês de cabeça quente. Nem eu consigo me concentrar e nem consigo passar uma aula legal para vocês. Eu espero sinceramente que vocês tenham uma compreensão, tenham uma paciência, porque realmente está muito complicado. Eu compreendo perfeitamente. Pois é, né, Danilo? Tu sabes o que a gente está passando, né? Sim, sim. Ok, crianças, estamos conversados? Sim, professora. Vamos ver como é que vai ficar a situação dessa avaliação depois, tá? Se for o caso, eu posso, não sei, passar um outro trabalho para vocês, para ajudá-los, quem não conseguir alcançar a média, ou rever essa questão dessa prova, tá? E a gente vai vendo isso com calma. Eu queria ver com vocês também a possibilidade da gente fazer aulas sábados. O que vocês acham? É bom, tudo bem. É para a senhora, né? Porque, olha só, gente, como está muito corrido para mim, eu saio da unidade às 18, eu tenho 1 hora para me organizar. Às vezes eu fico até a noite organizando essa aula de vocês, mas como eu tenho criança pequena, acho que quem tem filho me entende. Né? É muito difícil, às vezes a gente não dá tempo, né? E então eu estou fazendo de tudo para não deixar vocês sem aula, mas está muito complicado para mim essa semana, principalmente. Eu acho que enquanto não passar isso, a nossa vida vai ser assim, né? Essa correria. Então o Rafael Sim. me deu a ideia de nós fazermos aulas ao sábado. E professora, essa questão do trabalho, porque eu tô sem notebook, entendeu? Aí
e essa não tem uma house aberto, eu ia fazer escrito. Não Na tem verdade, eu tô fazendo problema. escrito, eu não sei se a senhora vai aceitar. Pode mandar, manda foto. Eu falei para vocês, da forma que vocês puderem enviar para mim, não tem problema, só não mandem a lápis, porque quem mandou a lápis não dá nem para ler a questão, a resposta. Não dá para ler. Mandem a caneta, tirem a foto, mas escrevam com caneta, porque assim, quando vocês respondem de lápis, eu não consigo visualizar direito. Tá bom, eu vou mandar para a senhora mais tarde. Não tem problema, tá? Podem mandar para mim. Sim, voltando, gente. O que vocês acham da gente ter aulas sábados? Por mim, sem problema, professora. Mas nesse caso, eu pensei da gente fazer também, uma aula no professora. sábado à tarde, porque dar aula sábado à noite é complicado, né? A gente quer descansar, quer ficar com família, né? Então, eu pensei da gente fazer uma aula assim no final da tarde do sábado, ou até mesmo 3 horas da tarde, 2 horas, eu não sei. Depende de vocês. Para mim já fica meio complicado, assim, sábado de tarde, porque eu saio às vezes 3 horas do trabalho, quando não eu saio 10 para as 7 para mim participar da aula, fica meio difícil para mim. Uhum, eu entendo. E os demais? Pra mim, Por tudo mim. bem. Para mim, tudo Pra bem. mim, tudo bem. Às 14 horas está ótimo. É porque seria uma forma da gente. Porque, olha, gente, eu calculando essa disciplina, se a gente continuar do jeito que nós estamos fazendo, nós vamos terminar essa disciplina só para o final de abril. Vai demorar demais. Professor, a gente pode estar fazendo assim também, gravar a aula dia de sábado para quem não pode assistir de tarde. Entendeu? Não entendi, não entendi. Não, se desse de gravar a aula dia de sábado para quem não pudesse assistir. Pois é, eu pensei nisso também. A gente poderia deixar a aula gravada, né? Aí depois assistiriam depois, as pessoas assistiriam depois, né? Porque se a gente continuar do jeito que tá, gente, essa disciplina vai dar 2 meses. Vai demorar muito. E a cada disciplina mais demorada, mais extenso fica o curso de vocês. Ou também E tem mais uma outra, cansativo, né? Pode falar, Dani. a outra ideia também seria, claro, se você quisesse, né? Ah, Você poderia gravar a aula, aham. você a aula, gravaria e mandaria para o pessoal. O problema é que a aula gravada, quem tiver dúvida não vai ter como tirar, né? Era uma boa também, né? Porque aí no dia que eu não pudesse dar aula, eu deixaria a aula gravada e vocês poderiam me mandar as dúvidas depois. E aí na aula seguinte a gente tira as dúvidas. Porque se cada vez que eu não puder dar aula, vocês vão se atrasar demais, gente. Manda mensagem. E a gente tem que se adequar à nossa realidade, né? É verdade. Eu acho assim uma ótima sugestão, professora. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Rafael depois, com calma, e aí eu vou verificar com ele a possibilidade da gente fazer isso, né, o dia que não der para dar aula, deixar a aula gravada, aí qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem no grupo, perguntando as dúvidas, ou a gente tira as dúvidas na aula seguinte, para a gente não perder muito tempo, senão essa disciplina vai ficar muito extensa. Ou então, professor, também tem uma outra ideia. Em vez de você gravar a aula, que também vai ser mais mais um empecilho para você, vai ser mais um trabalho para você. O que você poderia estar fazendo? Por exemplo, olha, a gente vai falar sobre as afecções do sistema endócrino, um exemplo, seria hoje a aula. Aí você coloca no grupo, olha, pessoal, tá aqui uma aula já gravada, tipo, de alguém no assunto. Alô, oi. Sim. Tá falhando, Danilo. Eu vou repetir novamente. Em vez de você estar gravando a aula, que também seria mais um trabalho para você, você poderia fazer o seguinte: pegava um tópico, tipo de hoje, que é as afecções do sistema endócrino, e fala assim: olha, pessoal, vejam no YouTube assunto tal. Assistam quantas vezes quiserem, anotem as dúvidas e depois me passem. Também seria uma boa. Também, né? Porque tem alguns vídeos que são muito bons, realmente, né? São interessantes, né? Tem algumas aulas que já são preparadas e a gente só fazia trabalhar em cima dessas aulas, né? Porque também
de você gravar, vai ser mais uma coisa, mais um trabalho a mais. Entendeu? A gente vai ter que fazer umas adequações para a gente continuar essa disciplina, porque senão a gente vai perder muito tempo. Muito tempo. E aí eu vejo assim, professor, a gente está vivendo num momento que qualquer coisa é útil, entendeu? Sim. É por isso que eu falei, é isso que eu falei, Danilo, também com relação à prova, de consulta, né? Devido a tudo que a gente está passando, às vezes a gente nem consegue assistir uma aula direito, porque é tanta coisa para ser resolvida. Então, assim, não se culpem por estar fazendo uma prova de consulta. São mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, que a gente vai ter que se adaptar. É verdade, eu vejo assim também que a situação é, por exemplo, não, mas aí é uma prova de consulta, tipo, não, mas aí cada um tem que estudar da maneira que pode e procurar, não é só você que tem que estudar o assunto, entendeu? Depende da gente também. A gente é verdade. É verdade. Desculpa. Não, mas nunca vai terminar nada, nunca vai fazer nada. Eu vou conversar com o Rafael sobre essas questões, para a gente encontrar uma solução, tá? Para a gente tentar acelerar essa disciplina. Hoje ele me convidou para continuar com vocês, né? Eu confesso para vocês que eu não sei. Eu não sei nem se eu vou dar conta dessa disciplina. Mas eu estou tentando, gente. Eu juro para vocês que eu estou tentando. Dúvida. Oi, amor. Essa disciplina que a gente está estudando em clínica médica, ela ainda não finalizou, ainda não, né? Não, meu querido, ainda não. Ela ainda tem muito assunto pela frente. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se a gente continuar da forma que nós estamos fazendo, essa disciplina vai finalizar só no final do mês de abril. Vai ficar muito extenso. Acelerar muito. Sim, a gente já está muito atrasado já. Pois é, porque se a gente levar cada disciplina com 2 meses, vocês não vão terminar nunca esse curso. Eu estou com quase 5 anos estudando esse curso, porque sou técnico. Já era para ser enfermeiro. Eu já estou fazendo enfermagem mesmo, quase. Seguindo para medicina já. Já estava indo para residência já. Ai, gente. Mas, enfim, essas coisas servem para a gente crescer, para a gente amadurecer. Vamos organizar essas questões. Eu vou conversar com o Rafael e aí eu passo para vocês depois, tá bom? Mas nós vamos ter que fazer, sim, algumas adaptações, tá ok? Certo. Com relação a essa prova, eu vou verificar. Como as notas ficaram muito baixas, eu vou ver na possibilidade da gente ou refazer ou passar um trabalho para quem ficou com uma nota muito baixa, tá? Eu vou me organizar com calma e a gente conversa sobre isso de novo, tá bom? Tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Quem não fez a prova, depois entre em contato comigo no PV para a gente ver o que vai ser feito, tá? Vamos lá, gente. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos ver o sistema endócrino, né? As afecções do sistema endócrino. A primeira delas vem ser... Olha, na pressa eu não coloquei o título do assunto. É o hipotireoidismo, tá? Só um minuto. É o hipotireoidismo. Antes de mandar para vocês a apostila, eu vou fazer a correção, tá? O conceito é a diminuição da função da glândula da tireoide, ou seja, a diminuição da produção de hormônios T4 e T3. As causas, geralmente, a mais comum em adultos, é a tireoidite, é uma doença autoimune, na qual o sistema imune ataca as próprias células da tireoide. A gente ouve muito falar sobre hipertireoidismo, não é verdade? A gente quase não ouve falar na hipo, mas ainda acontece sim. Geralmente, quando há diminuição dessa quantidade hormonal, ela traz algumas consequências para o paciente,
tá, para a paciente, e principalmente quando ela está no período de menopausa, é que a gente vê essas alterações. Em algumas situações, a gente tem que fazer a ingestão não, a introdução desses hormônios através de medicamentos prescritos, tá? Dosagem hormonal. Os sinais e sintomas, geralmente, apresenta-se cansaço fácil, né? A pessoa fica cansada, não tem paciência, não tem forças para o dia a dia, só quer estar deitada, a queda de cabelos, unhas fracas, pele seca, isso é muito característico nessa questão do hipotiroidismo, a dormência, o formigamento dos dedos. Ah, enfermeira, eu estou sentindo minhas mãos dormentes, os meus dedos estão meio adormecidos, eu sinto que eu não tenho uma sensibilidade normal. Isso pode ser devido à alteração dos níveis de hormônios, tá, no organismo. A rouquidão, geralmente quando há algum problema na tireoide, ela afeta em algumas situações a fala também, tá? Tanto no hipo quanto no hipertireoidismo. Algumas pessoas podem apresentar rouquidão, tá? Distúrbios menstruais e a perda da libido, isso é muito comum. Algumas pessoas com hipo, às vezes, apresentam o período de menstrual confuso, e algumas, às vezes, elas ficam sangrando de forma, assim, contínua, descontrolada, ou em algumas situações elas ficam com a ausência mesmo da menstruação. Fica vindo aquele pouquinho, depois para, né, perde a libido também, às vezes, principalmente no período de menopausa. Ah, enfermeira, não estou conseguindo manter relação com meu esposo, não tenho vontade. Às vezes as pessoas pensam até que é falta de sentimento e tudo, mas às vezes não. Às vezes está associada justamente a alteração hormonal, tá? Mas isso pode ser revertido e controlado através de exames laboratoriais e fazer o controle desses hormônios através dos medicamentos. Nos casos mais graves, pode ocorrer a hipotermia, né, que é a queda da temperatura corporal, distúrbios emocionais, a pessoa fica irritada, ela fica chorosa, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? A fala fica lenta em algumas situações, o aumento do volume da língua também. Eu ainda não presenciei uma situação dessa, mas pode acontecer. As mãos e os pés aumentam de tamanho em algumas situações, a constipação intestinal, a surdez, tudo isso vem ser um dos sinais e sintomas, tá? O paciente ele fica sensível a sedativos e analgésicos também. Por quê? Porque aqui eu já tenho cansaço, já tem a fraqueza, e às vezes, alguns pacientes a gente precisa também entrar com algum medicamento para controlar aquela ansiedade, aquele estresse, então às vezes precisa entrar com medicamento, então eles ficam muito mais sensíveis ao uso desse medicamento devido a já estar com o organismo todo desorganizado aqui, tá? E, professor, por que leva a surdez? Como? Por que leva a surdez? Porque é uma glândula que fica próximo às cordas, olha. Envolve, querendo ou não, toda essa região, ó, vocal, mexe com a estrutura e, consequentemente, pode mexer com a questão também do ouvido, tá? Uma coisa liga a outra, tá? Pode mexer com tudo. Entendi. Observem que quando a gente está com uma infecção na garganta, né? Às vezes, quando está com uma infecção na garganta elevada, traz a infecção afeta o ouvido, você às vezes fica com dor no ouvido, às vezes infecciona também, então uma coisa vai puxando a outra. Olha, o tratamento, ele é feito através da reposição hormonal, tá? Sob prescrição médica. Às vezes existem hormônios que são utilizados de forma manipulada,
né? Aqui não tem clínica de manipulação de medicamentos, mas a maioria desses medicamentos, eles são manipulados, tá? Então, é o médico que vai fazer a solicitação, aí a gente vai numa clínica, pede para manipular, para fazerem esse medicamento, e a pessoa começa a tomar. Geralmente, esses sinais e sintomas, eles vão normalizando, tá? O paciente chega a realmente não apresentar praticamente mais nada. Mas, às vezes, como não é comum você ficar solicitando um exame de dosagem hormonal, às vezes a mulher ela só solicita no período da menopausa, né? Então, isso, às vezes, leva um tempo para diagnosticar, para fechar o diagnóstico. Por quê? Porque a gente vai achando que são outras coisas. Eu não estou conseguindo, eu tô com problema auditivo. Vai achar que é da garganta, vai achar qualquer outra coisa. Eu nunca vai imaginar que é a tireoide. Em algumas situações, a mulher engorda demais, emagrece demais, aí acha que está com algum problema nutricional. Às vezes é só a tireoide. E mexe muito, 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 muito com a mulher. Os cuidados de enfermagem. Apoio psicológico, ele é fundamental, tá? Por quê? A paciente fica sensível, fica principalmente naquele momento que não consegue fechar o diagnóstico, não sabe o que é. Quem vai pensar que é a tireoide que está alterada? Que são os hormônios do teu organismo que estão alterados. Eu acho que é uma das coisas que menos a gente pensa, não é verdade? Menos a gente pensa. Tu vai pensar em diabetes, tu vai pensar em hipertensão, tu vai pensar várias outras coisas. A última opção, geralmente, para a gente, são os hormônios da tireoide. Então, é um diagnóstico demorado. Até a gente realmente entender e começar a fechar esse diagnóstico, aí a pessoa já entrou em depressão, já ficou estressada, já não quer mais fazer consulta porque nunca está achando resultado nenhum, porque eu não fico boa, eu continuo sentindo cansaço, eu continuo apresentando os mesmos sinais e sintomas. Então, a pessoa, quando ela não está bem, é a questão do conceito de saúde, né? É o bem-estar biopsicossocial. Se eu não estou bem com o meu corpo, tem alguma coisa alterada, começa a mexer com a minha cabeça. Mexeu com a cabeça, aí que o negócio realmente vai desandar. Porque parece que nada dá certo. Então, um problema vai puxando o outro. Então, isso leva muito à depressão nesses pacientes. Evitar o uso de sedativos quando prescritos. A gente geralmente tem que usar se for necessário, tá? SN significa se necessário na nossa teoria, tá? Vocês vão ver as receitas, vocês vão receber receitas de paciente que vai estar SR/N, ou seja, aquele medicamento vai ser utilizado se necessário. Mas o médico passou esse sedativo para eu tomar, tá? Mas se tem essa sigla, se necessário, ele só vai tomar se realmente tiver a necessidade. Ele não vai ter que tomar de horário como os outros medicamentos, tá? É aquele medicamento que o médico vai dizer assim, olha, tá aqui a medicação, mas se você sentir dor de cabeça, se você sentir ansiedade, se você sentir angústia, aí você vai tomar, tá? Se necessário, ok? Gravem isso é muito importante na nossa profissão. Doutora? Oi? A alimentação, ela vai influenciar em alguma coisa, tanto para ter a questão da inflamação da tireoide, quanto no tratamento? Olha, eu acredito que pode influenciar, sim. Porque eu li algumas literaturas que o aumento do triglicerídeos, do colesterol, eles podem fazer esse distúrbio de questão hormonal também. E para te chegar com esses com triglicerídeos, colesterol alterado, é uma alimentação inadequada, né? A senhora estava falando mais antes aí um pouco sobre as medicações manipuladas, né? Uhum. E a minha mãe, ela teve um problema, esse negócio aí de tireoide e tal. E aí eu fui com ela na consulta, o médico passou para ela umas receitas e ele pediu a ela para ela não estar mandando manipular a medicação, porque ele falou que aqui no estado, as farmácias que tem aqui no estado, elas não têm capacidade 100% de fazer a manipulação dessas medicações para tireoide, no caso, né? Ele ressaltou só a da tireoide.
Mas isso varia muito, né, Danilo? Porque, assim, hoje existem clínicas e estados que estão muito mais avançados, né? Não, ele falou em relação aqui ao estado mesmo. Pois é, isso a gente tem que levar muito em consideração, assim. E tem estados que a gente já encontra centros de referências, clínicas de referência, que quase os médicos já não utilizam medicamentos farmacêuticos. Eles optam mais por utilizar o medicamento manipulado, porque, pelo que eu entendo, ele não traz tantos efeitos colaterais no paciente, né? E o benefício também é melhor, né? Com certeza, com certeza. Existem medicamentos que você pode comprar a 300, 400 reais numa farmácia normal e ele manipulado sai pela metade do preço ou muito menos. E existem medicamentos que a gente nem tem, né, no nosso estado, às vezes tem que mandar buscar de outro estado. Então, se ele pudesse ser manipulado no próprio local, é muito melhor. Muito melhor. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho, né? É interessante mesmo. Observar no período de depressão a questão respiratória, a sonolência profunda do paciente, tá? O paciente está se debilitando muito. Eu acredito, das experiências que eu tive, que esse tipo de situação, o que debilita mais o paciente, vem ser a questão da depressão, né? Porque a depressão, quando ela vem associada com o problema fisiológico, na verdade, do paciente, quando ele vem associada com a depressão, parece que tudo desanda com mais facilidade. Aquele paciente, ele pode fazer um tratamento, ele pode tomar medicação, mas parece que o medicamento não faz efeito, mas porque a questão psicológica, ela influencia muito, principalmente nessa questão hormonal. Tá? Então, a gente tem que estar observando se esse paciente não vai apresentar alguma alteração respiratória, não vai apresentar muita sonolência, porque daí ele já pode estar querendo desenvolver outro tipo de doença, né? Outros problemas que não eram para estar ali presentes. A gente tem que ter essa observação também. Manter o paciente agasalhado, pois não gera calor em algumas situações, tá? Às vezes ele se queixa de frio. Observar sinais de constipação intestinal. A constipação intestinal, ela pode ser vários outros tipos de problema, né? Quando que a gente vai pensar que a tireoide que está alterada? Então, por isso que às vezes é um diagnóstico mais prolongado, é mais difícil de ser identificado. Geralmente, quando a gente associa problemas na tireoide, são em mulheres, né? E em mulheres numa idade mais avançada, quase chegando na menopausa, mas está errado, porque qualquer um de nós podemos apresentar, né? E a constipação intestinal é muito comum, ela pode aparecer em várias outras situações. Orientar o paciente e familiar quanto ao uso diário da medicação, mesmo na ausência dos sinais e sintomas. É aquela situação, o paciente começou a ficar bom, ele não quer mais tomar. Eu já estou bom, não estou sentindo mais nada, então eu vou parar a medicação. Se a medicação ela for repassada de uso contínuo, ela tem que ser realizada diariamente. É tipo o hipertenso, o diabético. Né? Mas eu estou verificando a minha pressão, eu estou tomando remédio há um mês. Então, eu não apresentei mais pressão alta, eu não apresentei mais a diabetes descontrolada, a glicose descontrolada, então eu vou parar. No momento que esse paciente para de tomar esses medicamentos, vai descompensar tudo de novo. Por quê? São medicamentos de uso contínuo. Ele melhorou, mas não porque o organismo dele eliminou a doença. Ele melhorou porque ele está usando medicamento. Isso é muito comum em muitos pacientes. Então, se a pessoa tem uma alteração hormonal e ela precisa fazer a dosagem desse medicamento e ela interromper porque ela está se achando melhor, vai voltar tudo de novo. E às vezes pode voltar até mais grave. Então, a gente sempre tem que orientar esses pacientes. O médico passou por um ano, toma medicação por um ano. O médico passou por 30 dias, toma por 30 dias. Tem que fazer a avaliação novamente para rever se dá continuidade ou não nesse tratamento. Então, vamos fazer o acompanhamento de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo da conduta médica. Tá? A gente tem que colocar muito, muito, muito isso na cabeça dos nossos pacientes. Não é porque sentiu melhora
que vai abandonar o tratamento. Não. É tratamento de uso contínuo, ou seja, ele tem que fazer o tratamento corretamente, tá? Isso é muito comum, gente, muito comum. Olha aqui, agora já vem o hipertiroidismo, né? Hipo para baixo, hiper para cima, né? É atividade excessiva da glândula tireoide, também chamada de bócio exoftálmico. A causa ainda é desconhecida. Aqui, a glândula tireoide, ela aumenta a produção do hormônio, ou seja, o hormônio fica em excesso. No hipo, diminui. No hiper, aumenta a produção do hormônio. Então, quando aumenta a produção, essa glândula tireoide, ela pode aumentar de tamanho também. Por isso que, às vezes, o paciente fica com uma bolsinha bem aqui, com o pescoço um pouco inchado, né? Porque aumentou a tireoide dela devido ao excesso de hormônio. E acelera todo o metabolismo do corpo. Tudo pode ficar alterado, tá? Tudo pode ficar alterado. Então, a gente tem que ter cuidado. Às vezes, tem pacientes que só vão procurar ajuda quando aparece esse edema aqui. E não se atenta para fazer uma avaliação médica quando está só com sinais e sintomas fisiológicos, sem ser aparentes, né? Causa. Eu não tô vendo nada. Não está vendo? Não, tá tudo preto a minha tela. Todos estão com a tela A preta? minha também, professora. Tá preta? A minha tá normal. Tá normal, a minha. E agora? Eu não mexi em nada. A minha tá normal. A minha não tá. Não é o de vocês? Não é o aparelho de vocês, não? Porque se fosse aqui, ia sumir para todo mundo. Essa é a câmera de vocês, está frontal. Tá. A minha fica assim quando tá para trás. Conseguiram? A minha Não, professora, apareceu. mas pode prosseguir. A minha não apareceu, não. Tá tudo. Eu acho que é o teu aparelho. Porque se fosse Olha. aqui no meu aparelho, ia sumir para todos, Uhum. Tá normal a minha. tá? Eu Posso vou ver se eu continuar? consigo mexer aqui. Pode? Tá, professora? tá bom. Agora eu tô lhe vendo. Mas tá aparecendo o assunto? Não, tá aparecendo só a sua cara. Sua testa, na verdade. É porque tu apertou em cima do rosto dela, aperta na outra tela. Na outra tela, em cima do rosto dela de novo. Sim, já Apertou? fez isso. Só aumenta e diminui. Mas tudo bem, bora lá, professora. Pode continuar. Tá bom então. Bom, geralmente existe uma predisposição para o sexo feminino, tá? Dificilmente a gente vê homem, né, com problemas na tireoide, né? Na faixa etária dos 30 a 40 anos e pode ser desencadeada por um choque emocional, tensão ou algum tipo de infecção. A maioria das vezes que isso acontece, gente, as experiências que a gente tem, a maioria é por questão emocional, né? Questão de depressão, a questão de estresse, e que fazem todo esse processo de desencadear realmente uma alteração. E olha a faixa etária, de 30 a 40 anos, né? Mas o índice maior é realmente nessa faixa etária de 40 para cima. Eu acho que, querendo ou não, a menopausa ela influencia muito também, porque mexe com todo o organismo da paciente, né? Professora, a menopausa, ela começa a partir de que idade? Isso varia muito, porque tem pacientes que elas entram a partir de 40, mas eu já vi pacientes com a menopausa precoce, 30 e 38 anos, 40 anos já entrando. Geralmente acima de 50, assim. Isso varia muito. Tá bom, obrigada. Tá? Mas a menopausa precoce também ela é muito, muito atípica. Quase não se acontece. No final dos 40,
48 e 50, aí começa a apresentar as amenorreias, né, que são as ausências do período menstrual, e aí ela entra realmente em menopausa. Mas às vezes tem as tardias também. Tem mulheres quase 60 anos e não entram em menopausa. Sinais e sintomas: o nervosismo, a irritabilidade, a apreensão, não se senta tranquilamente. Por quê? Porque a pessoa fica inquieta, né? Ela fica inquieta, tá tudo descontrolado, às vezes fica intolerante, fica irritada, fica apreensiva, fica ansiosa. Então, isso aqui é uma angústia, na verdade. Então, esses sinais e sintomas aqui, a pessoa pode até achar que está com vários outros tipos de coisa, né? Mas às vezes é só realmente os hormônios que estão descontrolados. Tá? Taquicardia em repouso, ou seja, os batimentos estão acelerados, mesmo a pessoa deitada, às vezes ela está em repouso, está dormindo, ela acorda com aquela sensação. Ela acorda com aquela sensação de agitação, tá? É meio angustiante, na verdade. Sudorese abundante, né? Por isso que confunde muito com a menopausa. Tudo isso aqui acontece no período da menopausa. A pessoa fica com muito calor, é muito suor, tá? A sudorese é a suor, professora? A sudorese é o excesso de suor na pele. Tá? Rubor contínuo na pele, além de quente, macia e úmida. Meu bebê tá chorando. E professora? Gente, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Vai lá, professora. Rapidinho. Vai lá, professora, eu entendo. O meu tá aqui na rede querendo subir. E o meu, mandei capar o gato pra lá com o pai. O meu quer dormir já, mana. Aí tá querendo balançar e eu tô aqui na rede. Pessoal, a respeito da prova, achei que eu tinha me saído super bem, mas com a tristeza da professora até eu fiquei triste agora. Ela falou alguma coisa da prova, eu nem tava aqui na hora que ela tava falando. Oi, gente. De ver essa nota. Ela falou que muita gente tirou nota baixa. Foi tu, Nil. Ele tá ouvindo a minha voz e quer entrar no quarto. É difícil, gente, mas vamos lá. Oi, pode. Esse hipotireoidismo, ele causa um pouco, deixa a mulher, tipo assim, inviabilitada de ter filhos? Pode causar? Não, acredito que não. Não sei se... Mexer com os hormônios. Mas também pode mexer. Talvez não deixe ela estéril, mas talvez ela pode apresentar menos facilidade do que uma pessoa que não tem, entendeu? E ela mexe assim um pouco com da retardo mental, algo do tipo? Eu acredito que não, mas ela pode, devido ao estresse, devido à depressão, ela pode sim causar uma confusão, né? Pois é, porque eu tô lhe perguntando, porque eu lembro que minha mãe, na época, ela ficou meio assim, tipo, falava umas coisas meio nada a ver, sabe? É mesmo, é? Qual a idade dela? 52, eu acho. É jovem, né? A gente não pode nem dizer que é um Alzheimer, né? Porque ela é jovem. Apesar de que o Alzheimer também, ele não tem idade, né? É verdade. Mas assim, depois que eu fiz o tratamento, tudinho, ficou normal. Tá, mas normal. Pode sim, sabe? Porque mexe com muita coisa no nosso organismo. Tem mulheres que perdem um ânimo, assim, de vida mesmo. Eu digo isso porque eu presencio isso, mas como eu falei para vocês, a experiência que eu tenho maior é no período da menopausa. Às vezes a gente caminha para o médico e elas retornam com a gente, se a enfermeira era tudo a questão hormonal que estava alterada. Né? O médico passou o remédio, melhorou, mas tem mulheres assim que perdem até vontade de viver. Então não dá para duvidar, não. Então é verdade, professora, que a mulher pode ficar louca, né?
Ou não, isso é Se, mito? se, não, isso não tem nada cientificamente comprovado, né? Mas, assim, existem casos e casos. Se a pessoa, principalmente quem não tem uma condição financeira, vamos dizer assim, favorável para fazer exames, porque esses exames, a maioria deles são particulares, né? Dificilmente tu vai encontrar. Pois é, dificilmente tu vai encontrar um município que disponibilize e são, não são só esses 2 hormônios da tireoide, são vários hormônios do organismo que, quando eles solicitam, é um absurdo de cara esses exames. Então a pessoa fica depressiva, às vezes perde até a vontade de viver. Não é todo mundo que Ele pode consegue fazer levar à morte. isso. Ossos, né, também. Como? Afeta os ossos também, né? Afeta Sim, os ossos também, né? os ossos Eu também. lembro porque eu estava acompanhando minha mãe na época e eu vi como é que era. Vários exames era só facada. Pois é, pois é. Quem E não a tem. questão em relação ao sexo, professora, é verdade também que esfria? Sim, com certeza. Esfria muito. Mexe muito com a libido. Muito, muito. Ai, meu Deus, eu Sim. não quero entrar no menopausa. E, professora, os Vai ter muito filhos, tempo eles para ti. podem nascer com uma hiperatividade ou assim, porque eu tenho uma conhecida que ela teve 2 filhos dela, assim, que até me esqueci eles são tipo especiais, assim, são meio agitados, até me esqueci o nome desse tipo. Hiperativos. Isso, eles nasceram assim. Tem alguma coisa a ver porque ela tem hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Tu falas assim no momento da gestação, no período Sim, sim, gestacional? sim. Aham. Não sei te dizer isso, olha. Mas quando uma gestação, se ela tem hipotireoidismo, e isso de certa forma tem afetado a gravidez dela, toda gravidez que não tem uma sequência assim normal, tiver alguma alteração, ela de certa forma ela mexe com o feto. Eu digo isso por experiência própria. As minhas gravidezes foram muito difíceis. Muito difíceis. Eu sempre tive ameaças de aborto desde o início. Então, eu tive que tomar muitos medicamentos. E isso afetaram os meus filhos. Porque a minha filha, de 11 anos, ela ficou com um leve retardo mental, devido à minha gravidez. Então, mexeu com eles, de certa forma, porque é uma gestação, é algo dentro da gente que depende do nosso organismo estar saudável, né? E o meu filho também, a minha gravidez foi pior ainda. Então, ele também está sendo diagnosticado com autismo, né? Então, eu acredito que possa sim comprometer alguma coisa relacionada aos filhos, né? Quando a gente está grávida e a nossa gravidez não é uma gravidez saudável, de certa forma acaba afetando nossos filhos, sim. Onde eu parei, gente? Foi no rubor, né? Eu acho que E foi rubor. foi mesmo, Foi, foi né? bastante Doré. Rubor contínuo da Pele pele. macia e úmida. Isso, isso. Esse rubor é aquela vermelhidão, às vezes elas queixam que o rosto está ficando muito avermelhado, às vezes diz que esquenta o rosto, né? E isso vai variar muito. Tem pessoas que, ai, enfermeira, meu rosto está esquentando, meu rosto arde, é um rubor, né? Então, às vezes acontece, né? Tremor leve nas mãos. Esses sinais e sintomas não quer dizer que todos os pacientes que estão com essa alteração vão apresentar. Tem pessoas que apresentam só alguns, mas tem as pessoas que apresentam até mais, né? Até mais sinais e sintomas. Aumento do apetite e digestão alimentar, perda de peso, fadiga, fraqueza muscular. Aqui, às vezes a pessoa pode apresentar um aumento de apetite, mas às vezes ela também pode apresentar perda de peso. Algumas apresentam a obesidade e algumas podem apresentar perda de peso também. Então, isso varia muito, tá? Alterações intestinais, como diarreia, e aumento do volume da glândula, como eu falei para vocês, que é o bócio que falam, né? Mais popular, conhecido. Fica com aquele pescoço assim, inchado.
O tratamento. Professora, Oi, querida. Oi. Toda tireoide, ela pode ser, no caso, a pessoa faz o tratamento com medicamento, aí ele, tipo, diminui, mas não melhora. A cirurgia resolve? Todos são operáveis ou não? Não, existem casos que somente a medicação ela dá retorno. Nem todos os casos nem todos os casos é necessário fazer a cirurgia. Isso varia muito, tá? Porque eu tenho uma comadre que ela já toma medicamento para tireoide há anos e o dela não é operável. E o médico falou que ela vai ter que tomar uma medicação e fazer um tipo de dieta que ela faz devido a essa tireoide para o resto da vida dela. E ela toma desde sempre. Já conheço ela há mais de 20 anos e ela sempre tomou essa medicação e nunca parou. Tem alguns pacientes que são casos crônicos, né? Que vai por tempo indeterminado aí esse tratamento. E algumas pessoas podem fazer a cirurgia e às vezes dá um resultado muito, muito bom. Mas isso varia muito, dependendo da situação. Às vezes pode fazer ou não o procedimento cirúrgico. Professora? Oi. Só que ela também, professora, ela não tem aquela papada grande, que eu tenho uma prima que tem uma que é enorme, assim, quase aqui no queixo dela, né? Ela não operou. O rosto dela é grande. Só que esse, só que essa minha comadre, ela toma medicação, ninguém diz que ela sofre disso, eu sei porque ela me falou, mas eu nunca ia saber que ela tinha esse problema devido a ela tomar a medicação dela direitinho. Uhum. Isso varia muito, né? Tanto que está aqui no tratamento. A administração de medicamentos prescritos, né? Que são a dosagem dos hormônios, que vão ser prescritos pelo médico, ou a tireoidectomia, que vem ser a retirada da tireoide. Mas isso aqui vocês vão ver em centro cirúrgico, tá? Professora? E assim, parcial. Como a senhora disse que o tratamento é feito por reposição hormonal, né? Esse tratamento ele pode acarretar... Pois é, mas nesse caso, ele pode acarretar assim, outros problemas? O medicamento utilizado para hipertireoidismo? Sim. Não é a reposição hormonal? Pode sim, porque de certa forma, se não for utilizado de forma adequada, ele pode descompensar esse organismo. Ele pode descompensar, às vezes a pessoa ela não consegue fazer o controle do uso desse medicamento, às vezes ele pode ficar descompensado, descontrolado. E vem puxando outras coisas, né? Então pode acontecer sim. Principalmente esses pacientes que falham em tomar o medicamento de forma adequada, né? Principalmente eles. A situação vai agravando, agravando, agravando. Cuidados de enfermagem. Proporcionar um ambiente calmo, sem barulhos, como música alta, conversas, ruídos de equipamentos alto-falantes. A pessoa ela fica muito sensível, né? Então, ela quer um ambiente calmo, ela quer um ambiente saudável, na verdade. Então, se a gente sabe que a pessoa, devido à irritabilidade, né? Se gera irritabilidade, gera vários outros problemas, então a gente tem que evitar e proporcionar um ambiente calmo para esse paciente, tá? Principalmente se for idosas, né? Isso aqui, geralmente, a gente tem que ser natural, né? Em domicílio. Proporcionar ambiente fresco, trocar roupas de cama sempre que necessário, oferecer líquidos gelados por causa do calor, né? O corpo fica irritado, tem o rubor, tem o calor, tem agitação, a pessoa fica inquieta. Eu não sei quem me perguntou sobre a questão da confusão mental. Agora que eu lembrei de uma paciente que realmente, quando ela veio comigo, ela não falava coisa com coisa.
E Foi depois que ela voltou, foi você, né, Danilo? Agora, eu lendo aqui, eu lembrei de um caso de uma paciente que ela ficou confusa mentalmente, ela não falava coisa com coisa, eu não conseguia atender ela direito no consultório, que nem para sentar, ela não ficava quieta, era todo tempo mexendo na roupa, era se abanando. E depois que ela fez o tratamento, ela voltou outra pessoa no consultório. Ela não falava mais coisas confusas, ela começou a organizar os pensamentos, ela parou com aquela agonia. As enfermeiras estavam quase para ficar louca, né? Por quê? Porque ela não sabia o que que era. Aí eu encaminhei para o médico descobriu que era alteração hormonal, tratou e hoje ela tem uma vida tranquila. Realmente, mexe sim com a questão psicológica, sim. Ajudar a aumentar a autoestima. Quando elas não estão legais da cabeça, não querem mais se arrumar, não querem mais se maquiar, não querem mais sair, não querem mais se cuidar, então a gente tem que ter muita paciência, principalmente na família. Às vezes acontece da paciente, o marido não entender, né? A enfermeira não tem mais paciência, não consegue mais manter relação da forma que era antes, com a mesma frequência, então isso mexe com o casamento, né? Mexe com a estrutura do casamento. Então tem que ter um parceirão para saber aguentar esse período aí. Tem que ter muita paciência. Elas não querem mais se arrumar, então isso mexe com a autoestima, o marido já não olha da mesma forma, né? Então tem que ter cuidado. E trabalhar essa questão da autoestima. É bom a gente também, sempre que fizer avaliação, encaminhar esse paciente para uma avaliação psicológica, né? O psicólogo, geralmente, ele tem um trabalho diferenciado para trabalhar com esse paciente e tentar trazê-la para a vida de volta, né? Oferecer dieta fracionada, equilibrada até 6 vezes ao dia, isso vai depender dos casos, tá? Reduzir estimulantes como Coca-Cola, café, álcool e alguns tipos de chá, porque se a pessoa já está inquieta, às vezes a Coca-Cola, ela deixa a pessoa mais agitada, né? Deixa a pessoa mais ligada, o café, o álcool também. Então, isso, em vez de acalmar aquela pessoa, ela vai ficar mais agitada. Então, tem que evitar, tá? Estimulantes como Coca-Cola, café, álcool e alguns tipos de chá. Porque não são todos os chás que causam esses estímulos. Tem alguns que acalmam, que são calmantes, tá? O chá verde, ele causa muita agitação nas pessoas. Orientar sobre a continuidade desse tratamento. Deu início ao tratamento, não parar. Não é porque sentiu uma melhora que nós vamos suspendê-lo. Pelo contrário, vamos tentar levar esse tratamento da melhor forma possível até o período que for necessário. Se ele é contínuo, né, se ele é temporário, sempre orientar esse paciente para não parar o tratamento, porque senão os sinais e sintomas eles irão voltar, tá? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Não? Vamos lá. Diabetes mellitus, né? É uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é a hiperglicemia, tá? Lembrem, hiper para cima, hipo para baixo. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada da glicose nas células do organismo. A falta da insulina ou defeito da sua ação resulta, portanto, em acúmulos de glicose no sangue, o que nós chamamos de hiperglicemia. Tá? Coloquei até aqui para vocês um trechinho que eu achei interessante. A insulina é um hormônio que A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas que controla o nível de glicose no sangue e funciona como uma chave para a glicose entrar nas células, tá? Ou seja, a insulina que faz a promoção de entrada da glicose nas nossas células, tá?
ela vai se... Porque, na verdade, a glicose, ela é utilizada como fonte de energia do nosso organismo, né? Então, é ela que vai para o músculo, ela que vai para o fígado, vai para as células gordurosas. Se a gente não tiver a glicose no nosso organismo, a gente fica enfraquecido, porque é ela que produz a energia no nosso corpo. Então, quem controla esse nível de glicose no nosso sangue é justamente o hormônio insulina, tá? Olha aqui. Diabetes tipo 1, ela é resultante, primeiramente, da destruição das células. Acomete mais na fase infantil, aparece no período de crescimento e caracteriza-se pela falta de produção de insulina. Do ponto de vista clínico, ela é a mais grave. Tá? Geralmente são aqueles adolescentes, aqueles jovens que começam a apresentar a diabetes infantil. Então, ela é muito mais fácil, é muito mais perigosa. Por quê? É muito mais complicado a gente tratar uma pessoa na fase juvenil do que uma pessoa já na fase adulta. Como é que a gente vai cuidar de uma criança diabética? É complicado, né? Principalmente quando, às vezes, essa descompensação na questão da glicose, ela começa, assim, no período mais tardio, tipo uma criança de 15, 16 anos, né? Às vezes ela surge, assim, por falta de uma alimentação inadequada. Aquela criança que come muita besteira, come muito doce, come muito salgado, ela pode desenvolver, tá? No caso, vem ser adquirida, mas às vezes ela pode nascer com aquilo ali. Pode nascer com essa descompensação. Então, fica mais difícil a gente tratar uma pessoa na fase infantil do que tratar um adulto. Porque a criança, às vezes, ela não tem a noção, eu quero comer aquele brigadeiro. Eu não posso, mas eu quero. O adulto, muitas vezes, ele, apesar de querer, ele vai dizer, não, eu não posso, eu faço tratamento, né? Então, ele tem mais consciência do que aquilo que pode ser prejudicial para ele. Mas uma criança fica muito mais difícil. Fica mais difícil da gente tratar, fica mais difícil da gente controlar e de acompanhar. Mas não que seja impossível, tá? Então, geralmente, esse tipo de diabetes vem ser o tipo 1, tá? O tipo 2 representa 90 a 95% dos casos, aparece no período da maturidade e caracteriza-se por uma diminuição da produção da insulina e ou incapacidade da insulina de exercer suas funções, tá? Então, nessa situação aqui, acomete principalmente mais os adultos, né? Por situação alimentar, por uma alimentação inadequada, tá? Isso aqui eu já li para vocês, tá? Os fatores, as causas e fatores predisponentes para diabetes tipo 2, tá? E tipo 1 também, em algumas situações também, tá? Idade acima dos 40, no tipo 2, tá? Histórico familiar, pais, irmãos com diabetes, porque geralmente ela é hereditária, pai diabético, mãe diabética, naturalmente esses outros filhos também podem desenvolver, tá? Quando a gente fala acima dos 40 anos, é mais comum no tipo 2, mas tem pessoas que podem apresentar bem antes, no caso da tipo 1, né? A obesidade... Professora? Oi. No caso da minha irmã, ela passou por uma situação difícil, o negócio da diabetes, sendo que a gente não sabia que ela tinha diabetes, né? Porque já veio aparecer a diabetes nela depois que ela pegou o Covid. Que ela quase morre, que a gente estava tratando ela achando que era o Covid, e depois fomos descobrir que era diabetes. A diabetes Mas dela estava muito alta. Ela tem quantos anos? Ela anos? está com 44 anos agora. Jovem ainda, né? Sim. Mas ela tinha fatores predisponentes, tipo obesidade, Não, má senhora. alimentação? Não. Já veio aparecer depois que ela teve o Covid, aí apareceu. Aí a gente começou a tratar achando que era o Covid, né? Aí depois que fomos descobrir que era diabetes, que ela estava quase batendo as botas já. Meu Deus. A diabetes Perigoso, dela né? estava muito alta, era 200, era muito alta a Ela diabetes podia dela. sofrer um AVC rapidinho, né? Sim. Aí, isso aí é normal, professora? No caso, a pessoa tem uma doença... Pode falar.
Tipo assim, eu achei muito estranho, né? Porque pessoas falam que algumas pessoas falam para mim que depois que elas tiveram a Covid, apareceu algumas doenças que não tinha. Isso é normal aparecer, professora? Porque como a senhora falou, geralmente ou vem de hereditariedade ou então já de quando a criança já Já nasce isso. ou a adquirida, né? Aham. Olha, o que a gente está tendo, vocês sabem que o Covid é uma doença que tem muita dúvida ainda para todos nós, né? Para os profissionais de saúde, mas a experiência que eu estou tendo, tô falando por mim, tá? A experiência que eu estou tendo nos casos de Covid, pacientes que tiveram Covid, nos casos graves, a maioria deles estão apresentando várias alterações. Várias outras alterações. Agora, explicar se é realmente sequela do Covid, a gente ainda não consegue confirmar tudo isso, né? Mas tem vários casos, não é só tua irmã. Começaram a apresentar vários outros tipos de situação depois do Covid. Ah, sim. Obrigada, Tem professora. muita gente acontecendo isso. Só que a gente tem que ver se realmente é por causa do Covid, né? Porque o Covid, as sequelas às vezes podem ficar mais pela questão pulmonar, tem pessoas que estão apresentando vários outros tipos de doença pulmonar devido à sequela do Covid, mas eu já vi pessoas dizendo que depois que teve o Covid apresentou hipertensão, já vi casos de diabetes, vários outros sinais e sintomas, várias outras doenças também. Então, Então, é muito vago. isso, então, foi o que aconteceu com a minha irmã, professora, porque ela não tinha, até os 40 anos dela, ela nunca tinha apresentado nenhum tipo assim, sabe? Mas ela Nem fez pressão avaliação alta, né? antes? Sim, sim, mas ela nunca tinha apresentado, como eu falo para a senhora, que foi um susto para a gente, porque quando Porque ela de repente passou, descompensou o organismo dela, né? porque quando ela chegou a ir para o hospital, a gente pensava que era a situação do Covid, né? Ao tanto que até lá mesmo dentro do hospital, eles estavam tratando ela como. Aí foi que eles Como perguntaram Covid. para minha mãe se a minha mãe tinha. A mãe falou que não, ela tinha problema de pressão alta, mas ela não tinha diabetes. Aí foi que eles foram fazer lá o exame e foi que deu um nível muito alto de açúcar no sangue dela. Nossa, é muito perigoso. Graças a Deus descobriram a tempo, né? Sim, mas ela quase morre, minha irmã quase morre, professora. Quase passa dessa para uma Diabetes é uma melhor. doença traiçoeira. Diabetes é uma doença traiçoeira. E às vezes o paciente ainda fica debilitado devido ao Covid, né? Aí piora muito, né? Tem que realmente fazer o tratamento, né? O acompanhamento agora. Olha só, ainda nos fatores predisponentes para diabetes 2, né? Vida sedentária, isso aí é claro, acho que a gente não precisa nem questionar. Mulheres com antecedentes de aborto frequente, partos prematuros, mortalidade perinatal. Isso aqui vai variar muito, tá? Mas pode acontecer também, tá? Aí vai haver uma descompensação no organismo dela. O uso de medicamentos prescritos na verdade, não é medicamentos prescritos, o uso de medicamentos. Existem algumas pessoas que podem fazer uso de medicamentos em excesso, descompensado, que aí começa a mexer com o organismo dela, ela pode desenvolver algum tipo de diabetes também, tá? O alcoolismo crônico, o estresse emocional e alguns níveis de infecção também, tá? E tem vários outros fatores, né? Diabetes tipo 1 aparece geralmente na idade juvenil, ou seja, infanto-juvenil, né? Início agudo e rápido, isso é o que complica mais, porque às vezes quando a gente descobre, às vezes a criança já está numa situação bem avançada. A perda de peso, geralmente o diabético, ele apresenta uma perda de peso considerável, principalmente pelo uso de medicações. A metformina, ela faz a pessoa perder muito peso, né? Mas aqui pode acontecer antes da utilização do medicamento, tá? No caso, vai ser um dos sinais e sintomas no adolescente e na criança. A polifalgia, apetite exagerado, tá? Alguns pacientes apresentam fadiga e fraqueza e também
A sede também, tem muita sede. Aparece por volta dos 30 anos, em algumas situações, mas pode ser abaixo também, tá? Pode ser desde criança até a idade infanto-juvenil, mas pacientes com 30 anos também podem apresentar. Tem um início insidioso, lento, tá? Em algumas situações, principalmente quando começa assim na fase infantil. Às vezes a gente demora a descobrir, porque tu nunca vai imaginar que uma criança ou um jovem de 30 anos é diabético, né? Então ele vai ser são sinais e sintomas que a gente vai descobrir bem demorado, tá? Então tem que ter muita observação e avaliação nesse paciente, tá? Obesidade. Dificilmente a gente vê uma criança obesa ou um paciente com 30 anos em caso de obesidade. Às vezes vem mesmo desde o quadro infantil. Tem situações que a gente vê criancinhas que nascem já com um peso elevado. E isso, às vezes a mãe, mas é bonitinho tudo, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente quando o paciente ele apresenta esse peso elevado desde bebezinho, ele vai se tornar um paciente obeso para o resto da vida. Então, é bonitinho? É, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque esse paciente ele pode sim desenvolver um diabetes, tá? O que é poliúria? Deixa eu pesquisar aqui essa poliúria que eu não lembro. Tá. Fadiga e irritabilidade, principalmente na adolescência. Imagina uma criança apresentando diabetes, gente. Como é que a gente vai descobrir? É muito complicado, é muito difícil. Eu já diagnostiquei um diabetes numa criança de 8 anos, mas eu desconfiei devido ao estado de obesidade. Estava com todos esses sinais e sintomas e a família nunca tinha feito um exame. Então, eu digo, vamos fazer um exame de glicose? Ele já fez alguma vez? Não, a enfermeira nunca fez. Pelo estado de obesidade dele, eu desconfiei. Eu disse, mãe, ele sempre foi gordinho, sempre foi cheinho, sempre, enfermeira. Ele nasceu grandão, ele foi um bebê gig, O bebê gig é aquele bebê que nasce gigante pra gente, vamos dizer assim, acima do padrão normal. O bebê normal é até 3,5 kg, mas ele tinha nascido já com 5 quilos. Ou seja, ele já nasceu um bebê grandão, ele já nasceu com propenso a diabetes. Aí eu solicitei o exame e realmente apresentou diabetes, teve que fazer todo um tratamento. No início ele começou a perder peso devido ao uso do medicamento, mas é um tratamento muito complicado, muito difícil, gente, para criança, tá? E professora, no caso, meu filho, ele vai fazer 4 anos, ele tá pesando 20 quilos. Só que ele é muito gordinho. Ele vai fazer ainda. Mas ele é grande? Aí a senhora agora me colocou medo, porque o pessoal sempre fala assim, esse menino é de mais gordo, só que ele não era gordinho quando ele nasceu, entendeu? Ele era bem magrinho, só que com o passar do tempo agora, ele engordou. Ele tá bem gordinho, realmente ele tá bem gordinho. Se eu for fazer um exame de glicose nele... Pode dar alteração, mas não quer dizer que ele seja diabético, Aí é todo um acompanhamento. A gente não é porque uma glicose deu alterada de uma vez, quer dizer que esse paciente é diabético. A glicose alterada ela pode ser desencadeada pelo excesso de alimento. Mas para a gente classificá-lo diabético, tem toda uma história aí, é todo um trabalho de evolução, não é de uma hora para outra, entendeu? Ah, tá, professor. Não, porque tem muita gente que me põe medo, entendeu? Olha, esse menino tá muito obeso, ele tá muito grande. Tu tem que ter cuidado. Tu tens que ter cuidado. Mas aí eu vou fazer o quê, professora? Leva ele para consultar e para fazer os exames de rotina para saber se está tudo ok. O colesterol, triglicerídeos, taxa de açúcar, tudo isso tem que ser avaliado nele. Não, eu sempre levo, ele sempre faz exame de rotina. Só que nunca deu, graças a Deus, nunca deu nada assim alterado, entendeu?
Não, se ele já fez exame de glicose e não apresentou, então porque não é diabetes, só que tem que ter cuidado que ele pode desenvolver, né? Sim, é porque as pessoas falam que ele é muito gordo para a idade dele, entendeu? Ele é muito gordinho para a idade dele. Mas tem que ver a alimentação. Às vezes a gente dá muito mingau, né? O mingau, ele dá uma falsa gordura nas nossas crianças. Ele dá uma falsa gordura. Não é que ele seja um gordinho, não é por a gente tem que meter na nossa cabeça que saúde não tem nada a ver com gordura. Ah, ele é gordinho, ele é saudável. Não. Ele é magrinho, mas ele pode ser mais saudável do que aquele gordinho, tá? Então, Sim, se no caso do meu filho, eu acho que é o açaí, porque ele não é muito chegado no mingau, ele só toma mingau à noite. Pois é, o açaí ele é muito gorduroso, então ele pode estar engordando muito sua criança, né? Então tem que ter cuidado nesse caso. É bom consultar ele com uma nutricionista, para ela fazer o cálculo peso, altura corporal dele, para saber qual é realmente o peso normal para a idade dele. E é bom a gente ter cuidado para fazer esse tratamento desde o início, porque geralmente uma criança obesa, ela vai desenvolver problemas no futuro, né? Às vezes ela pode aparecer por volta dos 30 anos, mas ela pode aparecer muito mais cedo. Muito mais cedo. Tem que ter muito cuidado, principalmente quando é criança ainda, tá? Ah, tá, professora. Obrigada pela informação. Pois é, leva ele para consultar e consulta com um nutricionista, tá? A fadiga, a irritabilidade, tá? Às vezes, olha, a gente... Professora? Oi. Poliúria e também tem a polaciúria, né? São a quantidade de urina. Quando A poliúria, maior, eu estava até pesquisando aqui. A poliúria é a quantidade excessiva de urina, né? Ele urina muito. Principalmente, às vezes a criança estou falando para criança, né? Não levando em consideração isso aqui. A criança às vezes até urina na cama e a gente não sabe por quê, né? Infanto juvenil. Ah, mas ele está mijando da cama, ele já é adolescente, não sei o quê. Então, tem que ter cuidado, esses sinais e sintomas, olha essa questão aqui da fadiga e da irritabilidade. Ah, ele está rebelde, ele vive irritado, ele vive com preguiça. É o que a gente fala logo, né? Esse menino está preguiçoso, esse menino não está obedecendo, ele está irritado, mas a gente tem que levar em consideração tudo isso. Nem toda mãe ou pai, tem aquela frequência de levar essa criança para fazer exames com frequência. Ah, só leva para fazer exame quando realmente está apresentando alguma coisa diferente. Mas o correto é a gente levar nossas crianças para fazer exame com mais frequência. E não é só sangue, fezes e urina. É triglicerídeos, é colesterol, é a taxa de açúcar. Porque a alimentação hoje em dia ela está muito bagunçada. As crianças querem comer mais besteira do que comer fruta, do que tomar suco, é mais refrigerante, é mais salgado, é mais bolo, é mais doce, né? Sim, a poliúria é a micção excessiva, tá? A polidipsia é a sede excessiva, tá? A polaciúria também tem alguma coisa relacionada à micção, mas eu não estou lembrada agora, tá? Depois vocês pesquisem. Então, a pessoa também apresenta muita sede. Muita sede. Tem que ter. Geralmente, o paciente que se queixa muito de micção excessiva e de sede, geralmente da alteração de glicose alterada, da glicose alterada. Isso aqui é muito característico de pessoas propensas a diabetes. Muito. Quase todos os pacientes. Até o próprio paciente adulto, que é diabético. A enfermeira, eu estou tomando a minha medicação direitinho, eu estou fazendo tratamento, mas eu estou urinando muito, eu estou com muita sede. Aí você pede para fazer o exame, está lá em cima essa glicose, né? Por isso que ele começou a apresentar esses sinais e sintomas, tá? Aí, ou seja, ele não está tomando remédio direitinho, não. Ele pode ter tomado remédio, mas ele não está fazendo dieta. Aí, então, não adianta. Tomar remédio sem fazer dieta é a mesma coisa que tomar água. Não vai fazer efeito.
Pode apresentar feridas na pele com cicatrização lenta. Isso aqui vale tanto para os adultos quanto para as crianças. Feriu a mão, feriu o pé, coçou, algum bichinho ferrou e de repente inflama com muita facilidade, né? Também é indício de diabetes, tá? Não tem facilidade de cicatrização, demora muito. Por isso que a gente tem que ter cuidado, principalmente na fase adulta, com os pés do paciente. Professora? Oi? As questões de rachadura no pé, já ouvi dizer que a pessoa diabética que não tem facilidade, que tem essas rachaduras no pé. Tem algumas pessoas que têm, mas não são essas rachaduras comuns, tipo eu não consegui fazer os pés e as mãos nesse final de semana, né? Aí você vai, faz em casa e diminui aquele ressecamento. Não é isso. São aquelas rachaduras assim bem evidentes mesmo, assim, que racham o pé quase aparecendo o outro tecido, entendeu? Que pode causar o ferimento. São esses tipos de rachaduras bem profundas. Aquele tecido assim no calcanhar endurecido que abre aquelas rachaduras assim, que deixa abrir um ferimento realmente, tá? É porque a família do meu marido a maioria, na verdade, são todos diabéticos e ele foi uma vez fazer, né, o exame, deu alterado e com todas essas circunstâncias disseram que era somente ele também, ele tá com sobrepeso, né, praticamente obeso e com tudo isso o médico falou que é só da alimentação, será? E ele, como a senhora falou, a questão de mijar muito, né? Aí ele também mija muito, aí eu fiquei pensando, agora você falou praticamente as mesmas coisas, né? Pode ser. É somente da alimentação, o médico está muito otimista. Pode ser. Como eu estou falando para vocês, diabetes não é doença só de adulto, é de criança, é de jovem, é de adolescente, é do idoso, ela pode acometer qualquer idade, tá? O certo realmente é fazer uma avaliação. Geralmente, pacientes que têm diabetes, as mulheres principalmente, apresentam muitas infecções vaginais. Devido ao organismo ficar, às vezes, comprometido, debilitado, uma das principais infecções vaginais é a candidíase, tá? Geralmente, o paciente apresenta candidíase. Então, a gente trata, porque às vezes o estado imunológico também baixa, né? Então, apresenta infecções com muita facilidade, tá? E a visão turva também. Diagnóstico, exames laboratoriais específicos. Hoje, existe, assim, vários tipos de exames laboratoriais. Tem alguns que são... Professora? Oi, querido. Essa candidíase a gente chegou a estudar também lá no curso, lá na Piaget. O professor estava explicando também que era a cidade da pessoa usar muito tempo roupa apertada ou roupa molhada. Na verdade, a vagina, por natureza, ela tem a presença de fungos, né? Então, a gente tem alguns fungos que protegem, né? Mas se a gente não tiver cuidado, não tiver uma boa higienização ou tiver predisposição a desenvolver outros tipos de doença, ao invés de fazer uma proteção da flora, eles vão começar a aumentar, se tornando uma infecção, né, podendo apresentar uma candidíase ou facilitando a entrada de outras bactérias. Geralmente, a mulher, por ser um órgão aberto, ela tem mais facilidade para apresentar esse tipo de doenças, né? E o fato de a gente utilizar muita roupa apertada, a vagina já é úmida. Os fungos gostam de local escuro e local úmido. A vagina, por natureza, é um local úmido. Então, se a pessoa usa muita calça jeans, às vezes no trabalho, fica o dia todinho, né, com aquela roupa escura, aquela roupa apertada, então ela vai ter mais chances de apresentar a candidíase. É muito comum, muito comum, muito comum. E às vezes as mulheres usam muito também a questão daqueles protetor, né? Aquele absorvente protetor vaginal, aquele mini absorvente, né?
Dá uma sensação de higiene, uma sensação de limpeza, porque às vezes a gente trabalha o dia todo, principalmente quem trabalha assim, plantão, não dá tempo de fazer uma higiene, de tomar um banho, às vezes troca o absorvente, né? Dá uma sensação de limpeza. Mas, em compensação, tem mais chances de apresentar porque esquenta, né? Então, isso realmente procede. O tratamento da diabetes mellitus, ela inclui as seguintes estratégias. Além do tratamento medicamentoso, tá? Educação, modificações do estilo de vida, que inclui a suspensão do fumo, aumento da atividade física, se possível, tá? A reorganização dos hábitos alimentares, isso daí é inquestionável, e, se necessário, o uso de medicamentos. Existem algumas situações que esse paciente ele pode fazer o acompanhamento dessa taxa de glicose somente com uma mudança de vida, né? Eu já vi pacientes que não precisaram mais tomar medicação, ou nem iniciar, às vezes, medicamentos. Deu alterado, foi classificado como diabetes, né? Mas aí ele começou a fazer atividade, teve uma mudança de vida, emagreceu, se alimentou melhor, né? Reorganizou os hábitos alimentares, às vezes nem fez o uso de medicamento. Mas tem situações que, infelizmente, não tem como. Às vezes está tão agravante que só o uso do medicamento vai fazer alguma reversão nesse paciente, tá? Mas ele também, o medicamento em si só, ele não faz milagres. Ele tem que ser associado com uma boa alimentação, uma modificação de vida, alguma atividade física, se possível, tá? A dieta Doutora, e o controle... Oi? me tira uma dúvida. Diga. A minha mãe, ela é diabética. Sim. E ela não toma medicação. Uhum. Ela já teve uma queda de glicose algumas vezes e foi parar para o hospital. Só que os meus irmãos, eles, tipo assim, eles cortam totalmente o açúcar da vida dela. Ela, Não. tipo, não pode. Aí eu falei, mãe, a senhora tem que consumir sim, a senhora pode sim comer. Não pode. Eles brigam demais quando ela come qualquer coisa que contém açúcar. Eles só deixam ela comer frutas. Fora isso, ela não pode comer nada de doce, tomar café com adoçante, tudo eles cortam totalmente dela. E eu tô percebendo que ela tá emagrecendo muito. Devido a ela ter cortado, né? Até o arroz eles cortaram dela, por causa do açúcar do arroz. Aí, tipo assim, a minha se eu tô certa em às vezes não deixar ela consumir assim muito exageradamente, mas às vezes eu falo, mãe, a senhora pode sim consumir açúcar, a senhora não pode cortar totalmente o açúcar da sua alimentação. Igual o meu pai, que é hipertenso, eles querem tirar todo o sal da vida do homem. Tá tudo errado, na verdade, né? O nosso corpo, ele é feito de água e de sal, de açúcar e sal e água. Então, a gente precisa de uma quantidade de açúcar suficiente para ter energia no nosso corpo e o sal também. Então, no momento que você tira esse açúcar assim de forma abrupta, ela vai começar a apresentar a hipoglicemia, né? E a hipoglicemia, ela é muito perigosa, porque esse paciente, ele pode zerar tanto essa quantidade de açúcar no sangue dela, que ela pode entrar em coma ou falecer, né? Tem situações que o paciente ele faz tanta dieta que a glicose cai tanto, que às vezes, para até tempo de chegar no hospital para fazer uma glicose EV, esse paciente já foi, tá? Então, tem que ter muito... Tem que conversar com a tua família, na verdade, porque eles estão mal orientados, né? Não é assim que se trata um diabético. Ela pode comer um pão, ela pode comer uma torrada, ela pode comer um pedacinho de bolo, ela pode comer o arroz, sendo que tudo tem que ser de uma forma regrada. Nesse caso, ela tem que fazer uma avaliação com uma nutricionista para eles seguirem a dieta que a nutricionista passar. Porque senão a tua mãe vai ter problema. E o teu pai também, infelizmente.
Eles não Tá estão bom, ajudando. professora, obrigada. Eu tento explicar para eles, mas aí eu acho que é isso mesmo que eles vão ter que fazer. Eles vão ter que ir com ela numa nutricionista, porque eu não moro com ela, né? Mas um pouco que eu vejo, assim, que às vezes tem um aniversário lá, já domingo agora foi aniversário dela. Ela não comeu nenhum pedaço do bolo. Ela tomou um copo de suco. Tadinha. Oh, meu Deus. Ela não pôde comer o bolo do aniversário porque eles não deixaram ela comer. Não, Porque não é toda vez assim, gente. quando ela passa mal, eles que se consomem, então eles falam assim, tu não mora aqui, tu não convive. Aí eu tento explicar, mas eu vou ter que fazer isso. Mas então. assim, você como filha, é assim, quando a gente tem idosos em casa, né, a gente tem que entrar num consenso. Quando eles ficam idosos, eles passam a ser responsabilidade nossa, de todos os filhos, não é só de um filho. Então, todos os filhos, eles têm que entrar num consenso. A partir do momento que eles não estão entrando no consenso, você tem que comprar essa briga. Porque, assim, eles podem estar prejudicando realmente teus pais. Tem que fazer uma avaliação médica para saber quanto é que está o nível realmente dessa glicose, dessa taxa da pressão também, consultar com o nutricionista para fazer um acompanhamento e eles seguirem uma dieta prescrita, porque eles não sabem o que é uma hipoglicemia. É muito complicado. O paciente pode morrer em casa. É muito difícil. Eu falo isso por experiência própria, eu já passei por isso, com meus pais. Eu já sei disso. O enfermeiro Ruinaldo, quando ele era vivo, ele era um enfermeiro lá do bairro lá, né, do Nazaré Mineiro, que eles moram para lá. Então, Sim. ele explicou muito bem isso para mim, para meu pai, para minha mãe, antes dele falecer. Inclusive, eles moram lá perto da casa onde ele morava ali, que é um sítio, e ele passava sempre lá para deixar a medicação, e ele sempre explicou isso para eles, né? Deixou muito claro assim, para minha mãe e para meu pai. Eles estão fazendo um mal muito grande para eles. Cuidado com isso, muito cuidado com isso, viu? Tá bom, obrigada. A dieta, como a gente está conversando, a dieta e o controle peso incluem a diminuição dos carboidratos e gorduras. É isso que eu estou conversando com a colega de vocês. Essa dieta, ela não quer dizer que a gente vai zerar o açúcar da vida desse paciente. Não é assim. O nosso corpo, ele precisa de açúcar. Existem frutas que têm essa quantidade de açúcar natural. Existem adoçantes também. E se esse paciente, ele tem uma vida, está tendo fazendo o tratamento direitinho, tomando a medicação, está fazendo uma dieta adequada, ele pode sim, uma vez ou outra, comer um pedacinho de bolo, comer um bombons, né? Porque a gente sente necessidade, né? É muita maldade fazer isso, porque a pessoa sofre. E tem a questão psicológica também. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está fazendo o correto de eliminar tudo, está errado, não é assim. Para isso, a gente precisa consultar com o médico, para isso, a gente precisa consultar com o nutricionista para realmente fazer uma alimentação balanceada, tá? Exercício. Todo indivíduo deve acumular pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, se possível, todos os dias. Isso daqui a gente também tem que fazer sobre orientação, tá? Nossos pacientes, quando chegam nessa fase, apresentando diabetes, apresentando hipertensão, tudo que a gente fizer com eles, a gente tem que ter muito cuidado, sempre fazer tudo sobre orientação, tá? Dos profissionais. Educação, mostrar ao paciente a importância do tratamento, informar sobre as complicações da doença, ensinar a aplicação da insulina domiciliar, isso se o paciente for dependente de insulino. Nem todos os pacientes diabéticos tomam insulina. Oi. Sobre esse do exercício aí, tem algumas pessoas que não podem exagerar muito, porque assim, tipo, não pode nem emagrecer assim. Tanto. Não, tem algumas pessoas que, se ela exagerar, ela pode desenvolver outros problemas, né? E às vezes. Desculpa. E às vezes, como o medicamento naturalmente da diabetes, às vezes ela já causa emagrecimento na pessoa, se ela fizer muita atividade física, ela vai emagrecer demais, ela pode ficar fraca. Então, ela pode cair, ela pode desmaiar. Então, tem que ter muito cuidado. Esse exercício ele tem que ser feito de forma balanceada. Sob orientação, tá? Entendi. E outra coisa também, William, quando o paciente ele é diabético, ele tem mais... E para a moça também, a Melry, né?
Quando o Isso. paciente ele já é diabético e ele toma um medicamento, ele é um paciente controlado, ele toma um medicamento direitinho, tá? Ele está fazendo atividade física, essa taxa de açúcar normalizou, tá? Se normalizou, ótimo, vamos tentar manter nesse nível. Mas aí esse paciente tenta aumentar esse nível de atividade física, começa a fazer uma dieta muito severa, juntamente com a utilização do medicamento. Nesse momento, se não tiver um controle, é muito perigoso, porque ele pode ter uma hipoglicemia. De repente, esse paciente está fazendo uma atividade física, tomou medicamento, não se alimentou, ele tem uma hipoglicemia do nada. E essa glicemia realmente ela zera, esse paciente ele vai desmaiar e ele pode morrer. Tem que ter muito cuidado. A hipoglicemia ela é muito perigosa nos pacientes com diabetes, porque ela surge do nada. Paciente diabético que apresenta assim fraqueza repentina, sudorese repentina, pele fria, sensação de desmaio, corre e verifica a glicemia dele porque ele está em hipoglicemia. Tá? Então, existem situações que esse paciente, às vezes, a gente tem que suspender o exercício, às vezes, a gente tem que suspender até diminuir a quantidade da medicação desse paciente. Se ele tomava 2 comprimidos por dia, a gente vai diminuir colocando 1 comprimido por dia porque está baixando demais. Isso acontece muito. Tem que ter muito cuidado, tá? A insulina também, gente. Cuidados com a utilização da insulina, tá? Às vezes o paciente, ele está tomando a insulina domiciliar, essa glicose já está controlada, mas aí ele já vem naquele controle de tomar diariamente. Por isso que é bom, antes de fazer a insulina, verifica a glicemia dele capilar, aquele aparelhinho que eu ensinei para vocês. O diabético, o paciente não tem? Leva teu aparelhinho, verifica. Deu muito baixa aquela taxa de açúcar, não aplica a insulina, não administra, porque senão a gente pode matar esse paciente, tá? Sempre verificar, principalmente com utilização de insulina, sempre verificar antes, é muito importante. Principalmente quando vocês forem fazer insulina domiciliar, tá, gente? Cuidado com isso. Cuidados de enfermagem quanto à aplicação da insulina. Olha aqui, eu coloquei isso aqui, geralmente a gente não coloca esse tipo de informação nas apostilas, mas eu achei interessante para vocês. Os locais que nós podemos realizar são a região posterior do braço, a face anterolateral da coxa, a região periumbilical, que é aqui na barriga, no glúteo, tá? Vocês podem até depois pesquisar a figura onde é realizado para ter noção de onde a gente pode fazer a administração da insulina. É uma via subcutânea, tá? Fazer a asepsia antes da aplicação e não fazer a ficção após. Limpou, administrou. Pronto, não fica massageando, tá? Verificar atentamente o tipo de insulina e a dosagem correta. Pelo amor de Deus, cuidado com essa dosagem. 1 unidade não é 1 ml, é 1 unidade universal. Por isso existe a seringa adequada, né? Porque aquelas seringas maiores de 2 ml, de 3 ml, fica difícil você aspirar em unidades, né? Porque elas vêm em ml. Já a seringa apropriada, ela vem em unidades. Então, se o paciente vai tomar em 1 unidade, fica mais fácil de você aspirar, porque é a seringa adequada. Se você for tentar aspirar 1 unidade numa agulha, numa seringa por exemplo, de 2 ml, é difícil tu controlar 1 unidade em uma seringa que é para ser feita ml. Então, tenham cuidado com isso, tá? Porque 1 unidade injetada no paciente é uma coisa, 1 ml é perigoso, tá? Não tentem improvisar agulhas aqui nessa situação. Agulhas não, seringas.
fazer o teste de glicemia capilar conforme prescrição. Vocês estão acompanhando esse paciente, tem que fazer esse teste de glicemia capilar diariamente. Sempre troquem os dedinhos do paciente. Nunca façam somente em um, tá? Porque senão pode formar uma ferida no dedo do paciente de tanto estar utilizando só um dedo. Sempre revezem os dedos do paciente, tá? Principalmente se o paciente estiver internado. Quando o paciente, às vezes, está internado e o médico pede para fazer a glicemia capilar, por exemplo, de 8 em 8 horas. Então, sempre troquem os dedos para não ficar somente num, porque pode fazer um ferimento no dedo do paciente, tá? Professora, esse teste tem que fazer todo dia? Ou tem, assim, tipo, um dia sim, um dia não? Quantas vezes na semana que tem que estar fazendo esse teste? Não tem uma regra, não tem uma regra. Se você observar, realizei a glicemia hoje, né? Realizei o teste de glicemia hoje. Eu vi que está normal, ele está tendo uma boa alimentação, está fazendo o uso do medicamento, eu posso verificar uma vez ao dia, ou de 2 em 2 dias, se é um paciente controlado, né? Se é um paciente que faz dieta, se é um paciente que toma o medicamento direitinho, aí dá para fazer de 2 em 2 dias. Mas se é um paciente que não faz dieta, que não toma medicação, e se ele estiver apresentando algum sinal, sintoma diferenciado, aí pode fazer uma vez ao dia. Só que tem que ter cuidado por causa do ferimento nos dedos, né? Isso tem que ter cuidado. Mas pelo menos uma vez na semana é bom realizar para um paciente controlado, tá? Até porque essas fitas são caras para fazer todos os dias, sai muito pesado. É verdade, é muito caro mesmo. Sai muito pesado e machuca muito o paciente. Tem que ter muito cuidado com eles. Orientar, atentar para os sinais de hiperglicemia e hipoglicemia, tá? Hiper acima, hipo abaixo. Todos eles são importantes, os dois são importantes. Paciente com hiperglicemia, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode apresentar um derrame com facilidade. Hipoglicemia, ele também pode apresentar, pode entrar em coma com muita facilidade. Então os dois são perigosos, tá? E às vezes aqui, no caso da hiperglicemia, tem que fazer intervenção com a insulina, se for necessário, que às vezes o medicamento não surte efeito. E no caso da hipoglicemia, às vezes você pode colocar um pouco de açúcar debaixo da língua do paciente, ou fazer ela comer um bombons, ou comer algo doce, tá? Mas quando isso não resolve, só medicamento injetável, só a glicose injetável no paciente. Até correr com esse paciente para o hospital é perigoso, tá? Professora, só repete para mim aí que eu não entendi direito. A hipo é acima e a outra, não entendi. Explique para mim, por favor. Hiper é muito para cima, ou seja, ele está com hiperglicemia, ele está com a taxa de açúcar acima do normal, tá? A taxa de açúcar dele está muito alta, então ele está com hiperglicemia, tá? Hipo é sempre para baixo. Ou seja, ele está com a taxa de açúcar abaixo do normal, ele está com hipoglicemia, tá? Ok, professora, obrigada. Geralmente... professor... Oi, pode falar. Também tem um dispositivo, né? Que é fazer a leitura da glicemia. Ao invés de fazer o furinho no dedo, tem um dispositivo que é colocado no braço e põe o leitor para fazer a leitura todos os dias. Eu achei interessante. Eu já vi, mas assim na internet. Eu nunca peguei, eu não sei utilizar esse tipo de aparelho. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas é interessante. Pessoalmente, né? Não, eu só vi pela internet. Mas eu não sei te dizer se é seguro também, né? Mas eu acredito que sim. Eu já vi, professora, é muito seguro, porque, tipo assim, vamos supor, eu tenho meu filho tem problema, ele avisa, ele dá, entendeu, o alarme se tá alta ou se tá baixa. É bem interessante esse aparelho. Né?
Eu já vi num filme, mas eu ainda não tive chance de vê-lo pessoalmente. Mas é interessante, né? Quem dera se todos tivessem, né? Eu vi numa clínica lá em Belém, uma senhorazinha tinha, e ela estava com a filha dela, e a filha dela apitou lá, né? Aí eu fiquei prestando atenção, que eu sou curiosa. Aí porque ela falou que a diabetes estava muito baixa, ela tinha que comer alguma coisa. Aí eu achei muito interessante também. Interessante mesmo, que dá para controlar o paciente, né? Eu Sim. falo isso para você, gente, por experiência própria. Por várias vezes eu quase perdi a minha mãe por hipoglicemia. Eu também tinha uma irmã que era assim, ela não aceitava. Então, ela queria tirar totalmente a glicose de tudo dela. Então, quando a minha mãe passou por uma situação dessa de realmente chegar no hospital quase desfalecida, mesmo com a glicemia 30, 40, 30, aí ela foi entender. Né, ela estava com hipoglicemia, estava abaixo de 40, 35, 30, 36, mais ou menos. Aí que ela foi entender a importância de fazer uma dieta realmente acompanhada com um profissional. Isso a gente vai encontrar em todas as famílias, é muito complicado, mas acontece. A gente não tinha esse aparelho, né? Orientar sobre a importância do tratamento geral, tem que fazer o tratamento contínuo, se necessário. O tratamento que a gente fala não é só o tratamento medicamentoso, é o tratamento, a dieta, o acompanhamento, as atividades, tudo, tá? É o tratamento geral, tá? Orientar. Eita, já está acabando o nosso tempo, né? Orientar sobre a importância de evitar o fumo e álcool. Isso aqui já está bem claro para vocês. Orientar o paciente sobre os cuidados domiciliares. Orientar o paciente sobre a doença, explicar para ele o que é. Às vezes o paciente nem sabe como controlar, não sabe o que ele pode comer ou não, principalmente esses idosinhos que moram sozinhos, não tem acompanhamento da família. A gente tem que ter muita paciência para explicar para esse paciente o que é o diabetes, tá? Fazer a dieta alimentar, sempre ter à mão balas, doces e cartão de identificação. Isso aqui é para esses casos de hipoglicemia, tá? Num desespero de você não poder chegar no hospital, dá um suco doce, adoça um leite, põe uma bala na boca dele, se ele tiver consciente. Se ele tiver, tu não vai colocar um bombons na boca do paciente que está desmaiando, né? Senão ele vai morrer por asfixia. Mas se ele tiver consciente, estiver começando a apresentar aqueles sinais de desmaio, fraqueza, pele fria, sudorese, dá alguma coisa doce para ele comer. Que naturalmente essa glicose vai aumentando e o paciente vai melhorando, tá? Quando ele passa muito tempo sem se alimentar, tem que se alimentar no horário. E sempre tem que ter o cartão de identificação, porque de repente esse paciente sofre uma hipoglicemia, né, desmaia, pelo menos eles estão sabendo que esse cartão é aquele cartão que a gente recebe nas unidades básicas de saúde, que vem escrito lá em cima, paciente diabético, paciente hipertenso. Ah, ele é hipertenso, ele é diabético, bora verificar a glicemia dele. A gente consegue salvar uma vida com esse cartão de identificação, tá? É muito importante. Parece ser assim algo simplório, mas não é. É importante. Orientar sobre o uso de insulina e as respectivas reações. Às vezes, quando a insulina ela é feita de forma excessiva, esse paciente pode apresentar tontura, esse paciente pode apresentar sensação de desmaio, fraqueza. Por isso que é bom sempre a gente verificar essa glicemia antes de fazer a insulina, tá? Coloquem sempre isso em mente como profissionais. Verificar o peso semanalmente, para saber se ele está controlando esse peso, se ele está perdendo muito. Orientar sobre o uso diário do teste para a glicemia capilar, se necessário, tá? Isso vai variar muito, porque nem todos podem ser verificados todos os dias, porque pode machucar os dedinhos. Então, se puder fazer de 2 em 2 dias, uma vez na semana. Isso aqui, se o paciente estiver internado e for orientação médica, a gente tem que seguir. Às vezes acontece do médico pedir até de 8 em 8 horas. Criança, o meu filho nasceu com hipoglicemia, ele desmaiava.
Então, o dele era verificado de 6 em 6 horas. Imagina, um bebê recém-nascido receber uma agulhada de 6 em 6 horas para verificação da glicemia. Por várias vezes corriam com ele porque a glicemia dele estava abaixo de 40. Ele desmaiado, sem glicose no sangue, tinham que levar ele de lá para fazer a glicose e a ver nele. É muito difícil, é muito complicado. Então, nesse caso, a gente tem que seguir a orientação médica, tá? Principalmente se for em área hospitalar. Cuidado com os pés, a gente vai ver amanhã, tá bom? Porque senão não vai dar tempo. A gente tem 5 minutos. Ok, professor. Ok. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. A aula hoje foi ótima. Que bom, graças a Deus. Ok, crianças, durmam com Deus, tá? Boa noite. Amanhã a gente se encontra novamente e dá continuidade. Boa noite, professora. Boa Se eu noite. não conseguir lançar as notas de vocês hoje, tá? Amanhã eu lanço para vocês, tá bom, gente? Amanhã de manhã. Tá bom. Tá bom. Meu bebê tá Tô meio arrasada, enjoado né? já ali. no privado. Boa noite. Não, eu não vou lançar no grupo, fiquem despreocupados. Tá bom, professora. Eu ia Obrigada. falar Tá? isso. Amanhã. Amanhã, sem falta, eu lanço essa apostila e lanço a nota de vocês de individual no PV, tá bom? Eu já tô no meu limite por hoje, tá? Tá bom. Beijo, professora. Boa noite. Durma com os anjos. Fiquem com Deus, durmam com os anjos, tá? Amém. Tchau. Tchau.